Olá, sétimo ano. Nessa aula de hoje, nós vamos estar falando sobre o Renascimento. Então, no período do final da Idade Média, ocorreram várias transformações, tanto sociais, políticas, econômicas e culturais na Europa. E aí, essas modificações, essas transformações, foi justamente o que levou as pessoas a mudarem o modo de pensar. Então, os antigos valores medievais passaram a ser questionados por cientistas, artistas, governantes, religiosos. Por quê? Porque até então eles começaram a pensar que a capacidade humana estava acima do que a Igreja Católica determinava, que até então todos seguiam os ensinamentos, as instruções, as orientações da Igreja Católica. Então, os europeus, durante esse período, eles acreditaram em uma época de renovação, de renascimento. Mas que renascimento? Renascimento intelectual. Porque, afinal de contas, eles haviam acabado de sair de um período muito difícil, que foi o período da Idade Média, que foi um momento muito obscuro. E aí, eles queriam, para essa renovação, uma inspiração na antiguidade clássico greco-romana, que serviria para esse momento, né? Então, além de estudarem os livros greco-romanos, os renascentistas também procuraram recuperar, né, elementos artísticos e estéticos dessa cultura, tá? E aí, com isso, trouxeram justamente uma realidade, uma representação bem realista do que era a figura humana, tá? Mas, em contrapartida, também começaram a misturar elementos pagãos, né, que cultuavam vários deuses, a questão politeísta, e elementos católicos em suas obras, né? Então, assim, a primeira pintura, uma das primeiras, né? Não foi a primeira, não, uma das primeiras pinturas renascentistas que surgiram foi justamente o Nascimento de Vênus, que é essa imagem que eu coloquei para vocês, de Sandro Botticelli, tá? E ele representa elementos com influências que remetem muito à cultura clássica greco-romana. E aí, o que é bom a gente ter em mente? Renascimento é um sinônimo de quê? De renovação, mas renovação intelectual, artística. Isso lá no século XVI, tá? Renascimento científico. Na época do Renascimento científico, as ciências eram chamadas de filosofia natural. Por quê? Porque elas buscavam conhecimento da natureza. E aí, inspirados pelo humanismo, os intelectuais do Renascimento, eles começaram a se ocupar, a buscar mais informações com relação ao estudo das ciências, porque eles queriam, afinal de contas, se modernizar. Então, os estudiosos do Renascimento conseguiram avançar se baseando em 3 fundamentos do método científico moderno. Que fundamentos são esses? O raciocínio, que ele era baseado na razão, nas conclusões, foi baseado nos filósofos da Grécia Antiga, e aí eles privilegiavam então aqui o aspecto lógico na formação dos raciocínios, tá? E a questão também o pensamento baseado puramente na igreja, tá? Eles começavam a refletir um pouquinho sobre essas orientações. Porém, os teólogos aceitavam esse fundamento desde que não se negasse a fé, tá? Então, não se podia negar a fé nesse momento. A observação da natureza, através de estímulos à busca do conhecimento, a característica natural dos seres humanos,
a observação de que cada ser humano tem uma característica diferente, cada ser humano é um ser único, certo? A experimentação foi o que passou a ser mais utilizado nesse período, que foi a verificação, tá? E aí tem um detalhe, os teólogos da Igreja Católica, eles eram contra a esse tipo de experimentação, tá? Embora alguns padres bateram de frente com a igreja e mostraram as suas importâncias, certo? E aí, utilizando a partir desses 3 princípios que eu comentei, o raciocínio, a observação e a experimentação, os intelectuais e cientistas do Renascimento, eles começaram a ter importantes avanços científicos. Em que? Na ótica, na astronomia, na geografia, na cartografia, biologia, física, engenharia, química e até mesmo na medicina, tá? Então, eles, a partir desses 3 fundamentos, começaram a desenvolver outros tipos de ciências, certo? Até mesmo as ciências ocultas ou sobrenaturais, que não eram muito aceitas, mas que também começou-se a haver algumas pesquisas, explicações para os não racionais, baseadas sempre em ideias que o pessoal falava, né? Fantásticas, sobrenaturais, especulativas, que eram a alquimia e a astrologia. Certinho? Agora, nós vamos começar a dividir essa questão do Renascimento em períodos, né? Então, como que foi o Renascimento na Itália? Na Itália, ela era uma cidade com muitas atividades comerciais, tá? Então, além dessa questão de toda a questão de renascer, de mudanças, havia uma influência muito grande nas principais cidades. Eu até coloquei a imagem aqui para vocês, ó, da época. Veneza, essa aqui. Gênova. Eu tentei buscar uma imagem mais antiga da cidade de Gênova, mas assim, bem legal, mas eu não encontrei, então usei a preto e branco mesmo. E Florença, tá? Eram cidades muito importantes, com grandes centros comerciais e famílias muito ricas. E tem um detalhe, com constantes disputas de poder, né? Porque, afinal de contas, onde tem dinheiro, tem-se o poder. E aí, automaticamente, se tem dinheiro, tem poder, temos o financiamento de alguns artistas, né? Então, era comum as famílias ricas das cidades, elas financiar esses artistas, né? Que é o patrocínio, que eram os mecenas, tá? Eles financiavam os artistas para que eles pudessem fazer suas pesquisas, ir atrás e produzir. Então, assim, o que é bem interessante é que a burguesia ela era enriquecida com o comércio e também queria se destacar e apoiava os artistas, pensadores, obras com valores diferentes dos da igreja e da aristocracia, tá? Então, o que acontece? Haviam conflitos ali armados e de superação de valores teológicos, né, bem antigos e valores que prestigiavam agora o indivíduo, o ser. Então, a Itália se tornou o quê? Um campo, assim, como é que eu vou dizer, pioneiro, o principal ali da renovação cultural, tá? Aí, nós vamos falar também sobre a arquitetura e a escultura. Então, assim, no Renascimento italiano, muitos arquitetos foram destacados, né? E eles também priorizavam os valores da antiguidade clássica, né? Como o equilíbrio, a harmonia das formas, buscando ainda mais a realidade, e começaram a incorporar a questão do estudo da anatomia, né? Nessas obras.
Eu até coloquei uma imagem aqui, dá para vocês verem em destaque essa escultura, ó, mostra bem o tórax, bem definido, os braços, a face. Então, e assim, muito bem definido, muito bem claro cada parte do corpo, né? Então a gente percebe que já houve uma melhora com relação a esses estudos e que ajudou muito a questão da anatomia, tá? A música nessa época, a igreja que dominava, né? Como sempre, a igreja tinha uma grande influência sobre toda a população, sobre todo o mundo. A igreja católica, tá ok? E aí, ela encomendava para as festas, né, cristãs, algumas músicas, certo? Só que assim, com essa questão do renascimento, de renovação, de estímulo pela arte, as pessoas começaram a criar músicas que não eram religiosas, que eles chamavam de músicas profanas, né? E também entrou na Itália também a questão da polifonia, que é composição de duas ou mais vozes, dois ou mais instrumentos, tá? Que para eles era novidade, certo? E também na Itália surgiu um estilo musical chamado madrigal, que é uma composição não religiosa, com coral, com versos, em linguagem popular. Então, era uma linguagem mais acessível à população, tá? Então, por exemplo, alguns compositores, mesmo compondo para a igreja, né, somente a questão vocal, ele também criava e estudava a polifonia e começou a criar outros tipos de obras. Então, também houve um aumento como é que eu vou explicar? Um aumento também da quantidade de músicas, e que não eram somente cristãs, eram músicas para todos os gostos, certo? Na literatura. Eles também buscaram recuperar os gêneros literários da cultura clássica. Nada mais é do que a poesia lírica e a epopeia, tá? E assim, nós temos um autor que eu achei assim bem interessante, que é o autor do livro A Divina Comédia, Dante Alighieri, tá? É um livro, ele é o próprio personagem participa da história e ele faz uma viagem entre o inferno, purgatório e o paraíso, de acordo com as ideias católicas. Então, isso aí na época foi de grande importância, devido toda essa questão, toda essa influência que a Igreja Católica tinha entre as pessoas, tá? As pinturas, né? As pinturas da Idade Média, elas retratavam figuras planas e cenas em uma única dimensão, certo? Isso a gente já sabia. Com a questão do Renascimento, se passou a mostrar movimentos dos corpos, os traços mais naturais, uma maior sensação de liberdade, sabe? Com imagens que sugeriam isso para as pessoas que estivessem olhando. E isso tudo era muito interessante e foi uma mudança muito grande. Foi uma grande transição, foi um período assim em que as pessoas realmente notaram a diferença entre o que era e o que começaram. Então, entre os pintores, né, que nós temos como ideia, nós temos o Giotto. Ele foi um dos que pintou assim, obras bem realistas, a questão da profundidade do espaço. Olha aqui para vocês verem. Em primeiro plano, né, tem as pessoas, Jesus, no fundo, como se fosse um fundo, uma mata e uns anjos. Então, isso é questão de
profundidade, tá? E ele é o pintor que fez esse quadro aqui, tá? Tiziano. Tiziano, ele tinha um estilo próprio de se trabalhar, mas que também acabou aperfeiçoando, através das técnicas, dos estudos, o seu modo de pintar. Então, ó, também em primeiro plano, as duas mulheres, a criança, o coelhinho, como se fosse um segundo plano logo aqui atrás uma outra pessoa, e em terceiro plano, mais atrás ainda, que é o que dá a impressão aqui, ó, essa vegetação, esse morro aqui atrás, o céu. Então a gente vê e observa que é bem mais realista do que antes, né? Outra coisa, olha, por exemplo, se vocês chegarem mais próximo, vocês vão ver uns traços bem femininos, né? Dos rostos das mulheres, o bebezinho. O bebezinho quase não dá para perceber, mas as mulheres dá para a gente identificar. A técnica de perspectiva na pintura. O que acontece? Foi uma diferença muito marcante com relação à pintura renascentista e à pintura medieval, né? E aí, o uso dessa perspectiva, ela exigia cálculos geométricos e matemáticos, né? Então, as pessoas estavam estudando um pouco mais sobre essas duas, vamos dizer assim, esses dois conteúdos, para que pudesse fazer um quadro bem mais realista, uma pintura mais realista, tá? Então, essa técnica, né, ela foi aperfeiçoada e a pintura passou-se a ser uma atividade intelectual. Por quê? Porque ela se aproximava da ciência. Qual ciência? Ó, da matemática, tá? Então, ela se passou a ter uma grande importância, né? Essa técnica de perspectiva. Então, foi por meio do desenvolvimento desses efeitos e sensações que as representações estáticas, né, aquelas representações paradas, parecendo que não tinha graça, né, deram lugar a figuras mais realistas desse momento, dessa arte renascentista, ok? Então, pessoal, essa foi a explicação desse conteúdo. Na próxima aula, nós vamos estar vendo o Renascimento na Alemanha, e aí a gente vai continuar ainda por mais um pouco falando sobre essa questão de renascimento. Aí nós temos Alemanha, França, Portugal, Espanha, Inglaterra, Flandres, tá? E aí a gente vai dividindo esse capítulo aí, ok? Se tiver alguma dúvida, eu tô aqui para ajudar, certo? Um grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.